Bem, antes de começar o nosso estudo, queremos compartilhar com você bênçãos do Ministério Gideões 24 horas diante do Senhor. Deus nos tem dado a graça de poder levantar um material didático para os Gideões, para os intercessores, para os adoradores, para aqueles que querem buscar uma vida de intimidade com o Senhor. E queremos te apresentar hoje o livro do pastor Paulo, meu esposo. Pastor Paulo escreveu Interligados, a fé e o amor. Um livro que vai ser para você trazer experiências, as experiências do pastor Paulo, suas experiências com Deus, experiências de fé, experiências de amor, experiências que inspiram para uma vida e para o evangelismo. Então está aí à sua disposição no nosso site e na livraria Seara também você pode encontrá-lo. Vamos então ao nosso estudo de hoje aqui no livro de Juízes. Vamos ver a história de Sansão. Sansão, este personagem tão especial, um super-herói, um herói de força, como não houve outro na terra que fizesse atos tão tremendos como Sansão. Nós vamos ver que Sansão tinha uma força descomunal, uma força dada por Deus com uma finalidade dentro de um plano, algo projetado pelo Senhor. Vamos ver então como foi o seu nascimento, como Sansão veio ao mundo. Abra sua Bíblia em Juízes 13. Nós vamos ler do 1 ao 20. Diz assim: Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Vamos dar uma paradinha aqui. Então diz que os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal diante do Senhor. O livro de Juízes sempre nos mostra isso. É como um vagalume que a sua luzinha acende e apaga. Acende e apaga. O povo de Israel, no livro de Juízes, é sempre assim. Derrota, clama ao Senhor, Deus dá um libertador, vitória. Anda um pouquinho em vitória enquanto vive aquele juiz, o juiz morre, derrota. E é sempre assim, derrota, vitória, vitória, derrota, derrota. E o povo ficava nessa inconstância. Por quê? Porque não estavam visando a vontade de Deus. Não estavam firmados na sua palavra, na sua vontade. Então, quando a pessoa se desvia do caminho, quando a pessoa sai de debaixo da cobertura do Senhor, ela está desprotegida. Então vieram aqui, diz, os filisteus, e por 40 anos, ou seja, uma geração inteira, um bebezinho que nasceu quando houve o primeiro ataque dos filisteus ali, e os filisteus habitavam aquela faixa de Gaza, que até hoje continua ali dando problema para Israel. E os filisteus, então, durante 40 anos, oprimiram Israel. E é nesta fase, é nesse período de opressão dos filisteus a Israel, que este homem, chamado Manoá, casado, tinha sua esposa que era estéril. Não tinham filhos. Claro que com uma esposa estéril se vai buscar a Deus. Senhor, dá-nos filhos, dá-nos filhos. Eu fico pensando hoje, tem famílias que os dois se casam e dizem, não queremos ter filhos. Eu já ouvi de uma senhora que ela casou e ela tinha a sua carreira pela frente e ela diz que optou por não ter filhos para cuidar da carreira dela. Mas aí quando ela ficou mais velha, quando a carreira dela chegou ao auge, estabilizou e pronto, ela conseguiu tudo que queria, ela percebeu que não estava completa. Ela percebeu que faltava algo, faltava com quem dividir
tudo que ela conquistou. E ela disse, quando eu morrer, o que vai ficar, que eu e meu marido fizemos, é para os irmãos, para a família, para os que estiverem aqui. Não houve aquela coisa bonita de descendência, de passar as coisas. Hoje, nós estamos vendo muitos jovens assim também, dizendo, não quero ter filhos, não quero ter filhos. Isso não é bíblico. E nós vemos que, por causa deste pensamento que entrou na igreja cristã ocidental, na Europa, nos Estados Unidos e chegou ao Brasil, nós vemos que as famílias antes, por exemplo, a família do meu pai teve 7 filhos, minha mãe. Os pais deles, os avós, havia famílias com 10, 12, 13, 15 filhos, normal, natural, famílias grandes. Aí veio-se tendo aquela ideia de que família grande era vergonha, família grande não podia, família grande era falta de sabedoria, falta de entendimento, família grande era coisa de pobre. E foi o que aconteceu com a Europa, é que as nações estão desaparecendo, estão sendo levadas a um total desaparecimento em poucos anos, porque era só um filho. Se aquele filho morre, não tem mais ninguém, acabou a família. Então, esse pensamento, a palavra de Deus nos diz no Salmo 127, que os filhos da mocidade, eles são herança do Senhor. E feliz é o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando o inimigo vier pleitear a porta. Nós estamos vendo aí a Europa virando muçulmana, porque os muçulmanos, eles podem ter mais de uma esposa e têm muitos filhos. E aí os cristãos lá, com 1, 2, nem 3 mais, não é a média de filhos lá. E a nação está desaparecendo. Princípios bíblicos, princípios da palavra de Deus. Aí você pode dizer, mas o mundo não pode ser superpopuloso. Não sei. Nós sabemos que o mundo tem um tempo. Esse planeta tem um tempo estipulado por Deus. Deus não disse que nós estaríamos aqui por toda a eternidade. O ser humano na Terra vai ter um fim, vai ter a consumação dos séculos, vai ter uma destruição total e um renovo, um novo céu e uma nova terra, porque o Senhor nos diz isto em sua palavra. Mas nós vemos que filhos são bênção, filhos são bênção. E quando se era estéril, quando a mulher era estéril, o que ela podia fazer? Orar. Pedir a Deus a direção, pedir a Deus a bênção, pedir a Deus a bênção sobre a sua madre, sobre o seu ventre, pedir a Deus. Certamente esse casal orava. E diz o versículo seguinte, apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse, eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. E ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi a seu marido e lhe disse, um homem de Deus veio a mim, sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus, tremenda. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Olha que coisa linda, apareceu o anjo do Senhor. Quando no Antigo Testamento está no artigo masculino singular, o anjo do Senhor, e anjo vai aparecer aí com letra maiúscula, esse anjo se refere a Jesus, o Filho de Deus, uma teofania, Deus aparecendo, Deus falando, Deus em forma humana, Deus em forma de um
anjo. O anjo veio àquela mulher e disse: olha, você é estéril. Você é estéril. Esse é o diagnóstico. Esse é o ponto. Você é estéril. E você nunca teve um filho, mas você vai conceber. E você vai ter um filho. E essa criança será muito especial nas mãos de Deus, porque desde o ventre ele será nazireu. Nazireu era um voto do nazireado, um voto de consagração, um voto de santificação a Deus. Então o judeu que queria se santificar, ele não cortava o cabelo, não passaria navalha no seu cabelo. Ele não beberia nada do produto da videira, nem comer uva, nem passa, nada que levasse folha de uva, nem o vinho, nem o vinagre, nada da videira. Era um voto de nazireu, um voto de santificação. Mas como que o menino ia ser nazireu desde o ventre? Como ele iria ser separado desde o ventre se a mãe comesse do fruto da videira? Se a mãe comesse uva, bebesse vinho, porque o que ela alimentasse iria entrar na corrente sanguínea para chegar à criança. Então Deus disse, o anjo do Senhor disse a ela: olha, você, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Então, olha que coisa tremenda. Aquela mãe já deveria estar se santificando com um voto de nazireu para que o seu filho nascesse santificado. Que coisa tão linda nós aprendemos aqui. É como os pais podem passar uma bênção espiritual para os seus filhos antes de nascerem. Como as crianças ainda no ventre da mãe, elas podem receber uma influência para o bem ou para o mal. Mães contaminadas com o HIV, mães contaminadas com outros vírus e bactérias e outras enfermidades, elas já passam isto para os seus filhos. Já há uma influência nas crianças de uma mãe que mexe com drogas, de uma mãe que fuma, de uma mãe que é alcoólatra. Ela já, em outras palavras, ela já perturba o crescimento, a gestação do filho que vem. É tão importante uma mãe saudável, uma mãe santa, uma mãe limpa no corpo, na alma e no espírito. Nós aprendemos aqui com a mãe, com a esposa de Manoá, a mãe de Sansão, a importância da mãe que se prepara para o nascimento de seu filho. Hoje nós temos ali na Igreja da Lagoinha, e muitas igrejas têm, um curso dos pais grávidos, um curso para pai, a mãe, os pais que estão aguardando a chegada do bebê. Geralmente o primeiro bebê, ou qualquer bebê, primeiro, segundo, terceiro, a chegada de um bebê, ela deve ser preparada. Preparada no lar, preparado com um cantinho especial para aquela criança, preparado com o que ela vai precisar para a sua vida, a banheirinha, o quarto, a caminha, o cortinado, preparado para esta criança, preparado para que ela venha. Mas não somente no aspecto físico, mas também no aspecto espiritual. E quantas mães não se preparam? Eu me lembro quando eu estava grávida da Suzy, a minha mãe, ela disse: minha filha, leia só coisas boas. Se você for assistir um filme, assista só coisa boa, que tenha mensagens boas, que sejam coisas bonitas. Não fique olhando coisas feias, coisas que trazem tensão, preocupação ou ansiedade. Que você esteja tranquila, para que a sua criança receba esta influência tranquila, seja também uma criança tranquila, meiga,
mansa, abençoada como você. Então, isto é importante para nós. É tão importante que, às vezes, quando a criança é gerada no meio de medo, eu, por exemplo, conheço um pastor que teve crise de pânico e ele teve de tratar disso e exatamente isso surgiu quando ele estava ainda no ventre de sua mãe, morando em uma das favelas no Rio de Janeiro e debaixo de uma tensão muito grande de violência, de guerra, de gangues, de balas perdidas. Então, todo aquele trauma, todo aquele medo da sua mãe passou para o bebê. E ele cresceu, uma criança medrosa, e lá na idade adulta veio a manifestar a síndrome do pânico. Foi uma luta e Deus o libertou, Deus o abençoou, Deus o curou, mas a gente vê a influência, como que lá no ventre a criança recebe a influência. E aqui Deus disse para esta mulher, olha, você não vai beber bebida forte, você não vai beber vinho, não vai comer nada da videira, não vai comer nada de comida imunda, porque essa criança será abençoada. Deus vai usar este menino para começar a livrar Israel dos filisteus. Aquele menino seria um campeão do Senhor, um campeão de Deus para cumprir o propósito do Senhor. E aí a mulher foi ao marido, contou para ele, e o texto seguinte diz, porém me disse, ela dizendo que o anjo disse, porém me disse, eis que tu conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque o menino será nazireu consagrado a Deus desde o ventre materno até o dia da sua morte. Então Manoá orou ao Senhor e disse, ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, quando esta se achava sentada no campo, porém não estava com ela o seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher, e correndo noticiou ao seu marido e lhe disse, eis que me apareceu aquele homem que viera a mim no outro dia. Então se levantou Manoá e seguiu a sua mulher, e tendo chegado ao homem, lhe disse, és tu que falaste a esta mulher? Ele respondeu, eu sou. Vamos parar aqui um pouquinho. Você está vendo aqui, a Bíblia não fala o nome da mãe de Sansão. Diz uma mulher, mas fala o nome do pai de Sansão, Manoá. Aqui nós vemos que Deus falou com a mulher, o anjo do Senhor veio e lhe deu a mensagem, mas nós vamos ver que isto vai ser tudo confirmado com o pai. Com o pai. A criação dos filhos, a santificação dos filhos, ela não está ligada só à mãe ou só ao pai. São os dois. São os dois na criação dos filhos. São os dois dando exemplo, são os dois se santificando, são os dois buscando, são os dois orando. O pai e a mãe, os dois. Há muitas casas, há muitos lares em que a mãe faz o culto doméstico, mas o pai não participa. Em outros casos, o pai quer, mas a mãe não participa. São os dois, orando antes que a criança vá dormir, abençoando no começo do seu dia, orando, lendo juntos a palavra de Deus. É muito importante. Eu estava ouvindo duas mães conversando, mães de crianças pequenas, e uma perguntando, o meu filho está tendo tanto problema à noite, ele custa dormir, e ele tem medo, eu não sei o que eu faço. E aquela outra disse, olha, experimente contar histórias para ele. Porque aquela mãe disse que o filho só dormia diante da televisão e brigava se desligasse a televisão.
ele achava ruim e brigava com os pais, não podia desligar a televisão. E aquela mãe orientou: por que você não conta história para o seu filho? Conte histórias. As crianças gostam de histórias, gostam de ouvir. E é através das histórias que elas vão aprendendo as lições, os princípios de moral para a vida. Mas também é através de histórias erradas, é através de desenhos animados com violência, com feitiçaria, com imoralidade, que as crianças vão perdendo a noção, vão perdendo o senso do que é certo e entrando por caminhos errados, recebendo más conversações, recebendo más influências de televisão, de desenhos animados, de jogos eletrônicos. Sansão, ele vai nascer num lar onde o pai e a mãe oraram por ele, onde o pai e a mãe ouviram do próprio Deus a mensagem do anjo do Senhor de que um menino viria ao mundo. Um menino especial, um menino sobre cuja cabeça não passaria navalha, um menino que não beberia vinho, não comeria uva nem passas, nada da videira, um menino nazireu desde o ventre. E o texto continua dizendo, apressou-se, pois, a mulher e correndo noticiou ao seu marido e disse, eis que apareceu aquele homem que viera a mim no outro dia. Se levantou Manoá e disse, és tu que falaste a esta mulher? Ele respondeu, eu sou. Então disse Manoá, quando se cumprirem as tuas palavras, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Respondeu-lhe o anjo do Senhor, guarde-se a mulher de tudo quanto eu lhe disse, de tudo quanto procede da videira não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tenho ordenado, guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor, permite-nos deter-te e te prepararemos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá, ainda que me detenhas, não comerei de teu pão, e se preparares holocausto ao Senhor, o oferecerás. Porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor. Perguntou Manoá ao anjo do Senhor, qual é o teu nome, para que quando se cumprir a tua palavra te honremos? Respondeu-lhe o anjo do Senhor e lhe disse, por que perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? Tomou, pois, Manoá um cabrito e uma oferta de manjares e os apresentou sobre uma rocha ao Senhor. E o anjo do Senhor se ouve maravilhosamente. Manoá e sua mulher estavam observando. Sucedeu que, subindo para o céu a chama que saiu do altar, o anjo do Senhor subiu nela, o que, vendo Manoá e sua mulher, caíram com o rosto em terra. Olha, o sobrenatural já está acontecendo antes da criança nascer. É o anjo do Senhor que trouxe a mensagem. É o anjo do Senhor que disse aquilo que eles deveriam fazer e o que não deveriam fazer. Buscar santificação, andar de acordo com a ordenança do Senhor. E Manoá, então, ele disse, eu quero honrar-te. Mas o anjo do Senhor sobe naquela chama. O que você faria tendo um filho assim tão especial? Nossos filhos são especiais e o que devemos fazer? Abençoá-los. Vamos fazer isto agora? Feche seus olhos, curve a sua fronte, vamos orar. Se for possível, se ajoelhe onde você está. Ore comigo dizendo, Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu me entrego a Ti para fazer a Tua vontade, Te entrego o meu coração, para que o Senhor possa me lavar, me limpar, me santificar, me perdoar e me dar um novo coração. E vem, Senhor, abençoar a minha casa, abençoar a minha família. Eu quero ter uma família digna de Ti, cujo nome do Senhor em minha casa será honrado e glorificado. Eu me entrego a Ti, me entrego com toda a minha casa, com os meus filhos, para Te servir,
te amar e te obedecer durante toda a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.